5 anos atrás, é. Eita. Ok, então tá. Então, eu gostaria de saber como é que vocês estão, só para a gente iniciar nossa aula. Como foi a semana de vocês? É, Ei, você foi tão fraco Caramba, rapaz, esperei tanto. Foi bem, professor. E a sua bem? A minha foi bem corrida, eu acredito que de vocês também. Mas estou aqui firme e forte para darmos início à nossa aula de hoje. Então, peço que todos vocês prestem muita atenção. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais, como é que eu falo? Mais direta, porém de uma maneira que seja entre que todos nós possamos entender. Peço que se vocês tiverem dúvidas, perguntem, por favor. Como eu vou estar lá em frente ao quadro, eu não sei se vou conseguir ver o chat. Como é que eu faço para eu poder colocar nesse daqui, né? Pronto, vou tentar acompanhar o chat, tá? Vou virar aqui o monitor para o outro lado, enquanto vou estar no quadro, vou estar também olhando o chat. Então, pode ser tanto pelo chat, quanto também utilizar o áudio. Eu prefiro o áudio porque ficaria mais dinâmico entre a gente, mas fica a critério, ok? Então, vamos iniciar. Vou desligar aqui o microfone e acessar aqui pelo celular. Então, olá pessoal, novamente, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio químico e vamos estudar o produto iônico da água, ou também conhecido como equilíbrio iônico da água. Iremos estudar ainda o potencial hidrogeniônico, que é o pH, e ainda o pOH. Se vocês recordam, no primeiro ano, na qual estudamos ácidos e bases, que vimos que existe uma escala de pH na temperatura de 25 graus Celsius, que vai de 0 até 14. Lembram dessa escala? Pronto, alguém disse que sim. O que mais? Todos lembram ou não lembram da escala de pH, pessoal? não lembro, faz tanto tempo. Ok, né? Então, vou colocar aqui só para a gente relembrar um pouco. A 25 graus Celsius, existe a escala de pH que vai de 0 até a 14. Novamente, a 25 graus Celsius. E que no meio tem-se o pH igual a 7. Então, quando a solução ela tem um pH que vai de 0 até 7, claro, um pouco abaixo de 7, vai ser considerado como uma solução ácida, ou que tem caráter ácido. Quando o pH da solução é exatamente igual a 7, a solução ela é denominada de solução neutra. E quando o pH é maior do que 7, vai até 14, é denominada de uma solução básica. Pronto, relembrado agora? Ok, então nós vamos estudar hoje por que essa escala vai de 0 até a 14, ok? Para isso, posso apagar o quadro? Essa parte? Eu vou deixar aí por enquanto, para vocês irem relembrando. Então vejamos. Já vimos também nas aulas do segundo ano, conteúdo de soluções, que uma solução ela pode ter um caráter ácido ou pode ter um caráter básico. E isso nos leva a acreditar que uma solução vai ser considerada ácido quando se tem um ácido em solução, ou seja, quando sofreu a ionização do ácido clorídrico ou então do ácido sulfúrico, por exemplo. E ainda que uma solução básica ela pode ser formada somente se tiver uma base, ou seja, a dissociação do hidróxido de sódio em água, ou então a partir da ionização da amônia em água. No entanto, isso não é verdadeiro, porque os sais eles também podem formar soluções ácidas, soluções básicas ou então uma solução neutra. Como, por exemplo, os sais, quando estão dissolvidos em águas, que eles sofrem dissociação, formam soluções ácidas, básicas ou neutras. Por exemplo, tem-se o bicarbonato de sódio, que é utilizado também como fermento químico, que ele pode ser utilizado como antiácido. Se a gente for olhar a composição química daqueles antiácidos, sejam comprimidos, o efervescente ou então o pó-efervescente, tem lá como um dos constituintes o bicarbonato de sódio, porque ele forma soluções de caráter básico, então ele consegue combater aquela queimação no nosso estômago.
Ou ainda, o bicarbonato ele é utilizado em uma solução intravenosa, quando o nosso sangue está ácido, ou seja, quando está com acidose. Ou acidose. Mas o que seria essa acidose do sangue? O pH ótimo do sangue fica numa faixa de 7,35 a 7,45. Esse é o pH, uma faixa de pH ótimo do nosso sangue. No entanto, o pH do sangue pode aumentar ou pode diminuir. Se diminuir, ou seja, abaixo de 7,35, então ficar levemente ácido, tem-se uma acidose. E essa acidose pode se agravar, causando até o óbito do indivíduo. Certo? Então, para combater isso, o médico ou o enfermeiro já sabe e utiliza uma solução de hidróxido ou de bicarbonato de sódio. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então, agora vamos iniciar equilíbrio iônico da água. Mas antes de iniciar o equilíbrio iônico, vamos realizar um experimento simples que provavelmente nós já fizemos no primeiro ano. Vocês estão conseguindo visualizar essa caixa amarela com a lâmpada aqui em cima? Só a parte de cima. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Ei, Pronto. Pronto, muito bem. O que a gente vai fazer? Nós vamos testar a condutibilidade elétrica de de uma solução e de uma substância. Pronto. Vamos testar a condutibilidade elétrica. Primeiro, da solução de vinagre, na qual o ácido acético ou ácido etanóico ele está ionizado em água. Quando submeter essa solução a uma corrente elétrica, a lâmpada ela vai acender ou vai continuar apagada? Acendendo, né? Energia. Por Corrente que vai elétrica. acender? Mas por que vai acender? Por que vai É acender? vinagre, é? Isso, vinagre. Só o vinagre? Isso, mas ele está ionizado em água. Vamos ver. O que acontece com a lâmpada, ela É acende. porque a troca de elétrons? Ops! Tá, vamos modificar. Vou colocar somente a água. Peraí, vou passar aqui a água primeiro para poder lavar aqui o vinagre. Que ficou aqui nos eletrodos. Agora eu vou colocar somente a água, que é a água destilada. Quando for adicionada a água destilada a esse sistema, a lâmpada ela vai acender ou vai continuar apagada? Vai ficar apagada. Vamos ver. Olha. Está apagada. Maior. Pronto. Então veja. Por que então que a solução com vinagre fez com que a lâmpada acendesse e utilizando a água destilada, que é denominada de água pura, a lâmpada não acendeu? Porque com o vinagre acontece troca de elétrons, eu acho. Vamos relembrar então aqui os conceitos. Então, vou afastar aqui agora a mesa mais para trás, que agora já passou essa etapa do experimento. Então, veja. Vimos em soluções que elas podem ser classificadas como soluções eletrolíticas, e soluções não eletrolíticas. Qual a diferença entre elas? Uma solução é denominada de eletrolítica quando ela contém íons livres. Tá? Então, contém íons em solução. E são exatamente a presença desses íons que faz com que permita a passagem da corrente elétrica. Então, o ácido acético, que é o mesmo ácido etanóico, que é o nome segundo aí o PAC, quando ele entra em contato com a água, o ácido acético, H3COOH, entra em contato com a água, ele vai sofrer ionização, ou seja, vai formar íons. Então, ele reage com a água para formar íons. O íon acetato
menos mais H3 ou mais, que é o íon hidrônio, então oxidrônio, como é recomendado pela IUPAC. Então, se produzir íons, a solução é denominada de eletrolítica e ela conduz perfeitamente a corrente elétrica. Já a solução não eletrolítica é aquela que não apresenta íons. Por exemplo, C6H12O6. É a glicose. Quando entra em contato com a água, ela vai ela vai somente solubilizar e vai ficar aquoso. Ou seja, não produz íons. Portanto, essa solução ela não conduz corrente elétrica. Entenderam por que o vinagre conduz corrente elétrica e a água não? Suspeitei Água desde o pura? princípio. Oi, não entendi. Suspeitei desde o princípio. Suspeito desde o princípio, né? Ok, muito bem. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando a gente utilizou este sistema, a água ela não conduziu corrente elétrica. No entanto, se utilizarmos outro equipamento, ou então até mesmo um amperímetro, e testarmos na água destilada, que é denominada de água pura, vai ser observado uma pequena passagem de corrente elétrica. Ou seja, a água nesse sistema ela não é capaz de acender essa lâmpada, mas se for utilizado aparelhos mais sensíveis, como um amperímetro, a gente observa uma pequena carga elétrica, ou seja, que ela conduz corrente elétrica. Agora eu pergunto, por que que isso acontece? Como é que a água é capaz de conduzir corrente elétrica, mesmo que seja pequena? Pode. Ok. Muito bem, são os íons. Ótimo. Então, como é que a gente consegue explicar que a água destilada, que a água pura, ela conduz corrente elétrica mesmo que seja em pequena intensidade? Isso ocorre devido à autoionização da água, ou seja, as moléculas de água reagem entre si para formar íons e mantém este equilíbrio. Tá? Então, duas moléculas de água reagem produzindo o cátion hidrônio, mas atualmente o nome mais correto seria oxidrônio, e o íon hidroxila. Mas como é que isso acontece? Veja, preste bem atenção, pessoal, preste atenção, olha. Veja. Vou colocar aqui duas cores distintas. Azul e verde. A molécula da água, sabemos que é H2O, então o oxigênio, dois pares de elétrons não ligantes, está ligado com dois átomos de hidrogênio. Mas outra molécula de água contém dois pares de elétrons não ligantes, HH. Isso vai estar em equilíbrio. O que vai acontecer? Este átomo de oxigênio, quanto esse outro, eles têm dois pares de elétrons não ligantes, ou seja, que não está fazendo ligação. Então, o que pode acontecer? Uma dessas moléculas de água, vamos supor que seja essa, utiliza um par de elétron para capturar este próton. Tá? Este próton, então, H+. Por que é chamado de próton, esse hidrogênio? Porque o elétron dele vai ficar com o átomo de oxigênio. E sabemos que o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Se o elétron vai ficar com o oxigênio, ele vai ficar somente com o próton. Por isso que ele é chamado de próton ou então de H+. Vai acontecer isso. Então, oxigênio, hidrogênio, 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 o par de elétron não ligante e uma carga positiva. Mas ficou somente um átomo de hidrogênio e de oxigênio. Então, HO com dois pares de elétrons. E ele ficou com mais um par de elétron, que é da ligação oxigênio e hidrogênio. Então, está aqui com a carga negativa. Formou o íon, o cátion hidrônio e ainda a hidroxila. Entenderam como é que ocorre, pessoal, essa etapa de autoionização da água? Sim, ok. Então, é isso que acontece. Só que tem um detalhe.
Essa autoionização da água, ela ocorre de extrema quantidade, uma quantidade muito pequena. Se é uma quantidade muito pequena de moléculas que sofrem autoionização, isso significa dizer que a concentração da água ela permanece praticamente constante. Por isso que é difícil a gente conseguir observar, nesse equipamento que a gente utilizou, essa condutividade elétrica da água. Então, vem um outro detalhe. Como essa autoionização ela está em equilíbrio, porque está aqui a dupla seta, então significa dizer que aqui tem uma constante de equilíbrio. Confere? Confere, pessoal? Confere. Pronto. Como é que a gente calcula essa constante de equilíbrio? Vocês lembram? Kc vai ser igual a... Bora? Pessoal, que isso? Pessoal, já esqueceram? Não pode. Tá errado. Não, pessoal. É o sono, professor. Que sono, minha irmã. São quase 12 horas da manhã. Ave Maria. Concentração. É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, quem são os produtos? H3O+, ou H-. Então, vai ser igual a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Ambos os expoentes vai ser 1, porque o coeficiente estequiométrico deles também é 1. Dividido pela concentração e quantidade de matéria do reagente, que é quem? Que é a água. Pronto. Neste caso, vamos precisar colocar o 2, porque geralmente a gente considera como sendo a ionização de uma molécula de água de forma simplificada. Ou seja, a gente considera como sendo da seguinte forma: H dois O em equilíbrio com H+, mais OH-. Essa é de forma simplificada, exatamente daqui que a gente vai calcular o valor do Kc. Então, observe. A água, a concentração e quantidade de matéria da água, ela permanece praticamente constante na solução. Por quê? A cada 555 milhões de moléculas de água aproximadamente, somente uma molécula sofre ionização. Então é uma quantidade muito pequena. O que significa dizer que a concentração e quantidade da água antes e depois da ionização é praticamente a mesma. Então considera que essa concentração seja um constante. Tá? Sendo assim, a gente pode reorganizar esta equação fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos. E assim vamos encontrar que Kc vezes a concentração e quantidade de matéria da água é igual à concentração do íon hidrônio vezes a concentração da hidroxila. Como é o produto de duas constantes, então isso vai formar uma nova constante. Tá? Então, este produto vai dar origem a uma outra constante, que vamos denominar de KW. Por que o W? Porque vem em inglês water, que é água. Então vai ficar KW igual a concentração do hidrônio vezes a concentração do íon hidroxila. Então, essa é denominada de produto iônico da água ou então equilíbrio iônico da água. Tá? KW é igual a concentração e quantidade de matéria do íon hidrônio vezes a concentração e quantidade de matéria do íon hidroxila. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Não. Ok. Mas, se esse valor da constante, KW, se esse KW é uma constante e é a multiplicação dessas duas constantes, então, qual é o valor de KW? Alguém sabe dizer? Qual é o valor do KW? KW é igual a quanto?
Bem, aí vem o seguinte. Esse valor da constante de ionização da água, ele já foi determinado. E ele apresenta Kc da água, da ionização da água, é igual a aproximadamente 1,81 vezes 10 elevado a menos 16. Como essa constante é muito pequena, consegue interpretar que poucas moléculas de água sofrem ionização. E a concentração e quantidade de matéria da água é igual a quanto? Veja, ela é aproximadamente igual a 55,5 mol por litro. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Nem por que a concentração e quantidade de matéria da água é esse valor? Diga aí pra nós. Pessoal, a interação aí tá top. Posso apagar esse lado do quadro? Pode. Ok, então vamos lá. Lembrando que a temperatura que nós vamos utilizar comumente é de 25 graus Celsius. Então, quando eu não colocar, já está subentendido que a temperatura é de 25 graus Celsius. Peraí, ok, então o KW vai ser sempre. KW vai ser sempre KC. Não é igual, tá, Lucas? Aí você botou KW vai ser sempre KC igual a concentração e quantidade de matéria da água. É multiplicado, tá? KC vezes a concentração e quantidade de matéria da água. Sempre vai ser essa multiplicação. Isso na temperatura de 25 graus Celsius. Então, vejam. A 25 graus Celsius, nós vamos considerar como sendo o volume de água igual a 1 litro e que a densidade seja igual a 1 grama por ml. Qual vai ser, então, a quantidade de matéria de água? Qual vai ser a concentração, então, de matéria da água? Olha, já vimos que a concentração e quantidade de matéria vai ser igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, significa dizer que a concentração e quantidade de matéria da água vai ser igual a massa. Bem, o volume de água é 1 litro e a densidade é 1 grama por mililitro. Então, significa dizer que 1 litro de água vai conter 1.000 gramas de água. Confere alguma dúvida até aqui, pessoal, nesse passo? Só usei a relação densidade com o volume para encontrar a massa. Então, vai ser igual a 1.000 gramas dividido a massa molar da água. A massa molar da água ela é igual a 18 gramas por mol. Então, dividido por 18 gramas por mol, vezes o volume, que é 1 litro da solução, encontraremos que a concentração e quantidade de matéria da água é aproximadamente igual a 55,5 mol por litro. E essa concentração é praticamente a mesma, mesmo em soluções bastante diluídas. Porque, como eu disse, a quantidade de moléculas que sofrem ionização é extremamente pequena. Dúvidas até aqui, pessoal? Sabendo disso, pense que KW vai ser igual a concentração, a constante Kc, que é 1,81 vezes 10 elevado a menos 16, vezes a concentração e quantidade de matéria da água, 55,5. Portanto, KW vai ser aproximadamente igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, este é o valor de KW. Entenderam, pessoal, até aqui?
Então, isso nos leva a concluir que a concentração do cátion hidrônio vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Relembrando, a temperatura de 25 graus Celsius. Compreenderam essa primeira etapa? Sim. Vou deixar aqui para vocês tirarem um print, alguma coisa, só enquanto eu vou tomar água rapidinho, pessoal. Só um instante. Pronto, vamos lá. Vou apagar aqui esse lado do copo. Agora vocês podem estar se questionando o seguinte, mas por que a gente deve, a gente chegou até aqui para descobrir que a multiplicação da concentração dos íons é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Pois por que isso é interessante? Pelo seguinte fato, pessoal. Agora a gente vai começar a trabalhar com as soluções que são ácidas, soluções que são neutras e soluções que são básicas, porque a gente vai estudar o conteúdo referente ao produto de solubilidade e ainda o efeito do íon comum novamente. Por isso que é interessante. Vamos ver também alguns exemplos. A gente vai observar que no cálculo do pH é importante sabermos a ionização da água. Tá? E este valor também dessa multiplicação. Então vejamos. Para isso, significa dizer então que em uma solução neutra, ou então na água destilada, que é considerado como sendo a água pura, a concentração do íon hidrônio ela é igual à concentração em quantidade de matéria da hidroxila. O que significa dizer que vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Tá? Então, vamos encontrar essa mesma quantidade, com a mesma concentração em solução neutra para ambos os íons. Oi, não entendi. Olha aqui, professor. Depois, tem-se uma solução ácida, e no caso de uma solução ácida, a concentração do íon hidrônio é maior do que a concentração do íon hidroxila. Então, vai ter este tipo de fato interessante. E ainda que em solução básica, a concentração do íon hidroxila é maior do que a concentração do cátion hidrônio. Então, devemos fixar esses três fatos, tá, pessoal? Isso é muito interessante. Vamos, então, passar por alguns exercícios para ver se a gente conseguiu fixar essa etapa. Só um instante. Vamos lá. Primeira questão. Pode-se diminuir a acidez de uma solução aquosa acrescentando a ela o quê? Veja, tem-se uma solução que está ácida e queremos diminuir a acidez dessa solução. Então, o que devemos acrescentar a esta solução para que isso aconteça? Letra A, vinagre. Letra B, suco de limão. Letra C, amoníaco. Letra D, sal de cozinha. E letra E, ácido muriático. Qual delas vocês acreditam ser a verdadeira? Letra D, talvez. Letra D, o que mais? Os outros de ácido. Veja, a solução está ácida. Vou colocar novamente aqui a escala. Ó. Vou colocar aqui de 0 a 14. Lembrando, 25 graus Celsius. 14, 7 e 0. Ele afirmou que a solução está ácida. Ele quer diminuir essa acidez, ou seja, elevar o pH para próximo de 7 ou então acima de 7. Para que isso aconteça, vai ter que ser necessário acrescentar a esta solução um ácido, uma base ou um sal. Uma base, né? Não. Exatamente, uma base. Meu Paulo, também.
vai ser necessário acrescentar uma base. Dentre essas 5 alternativas, qual delas é uma base? A C. Exatamente, letra C, que é o amoníaco. Então a resposta correta vai ser a letra C. Por que não pode ser o vinagre? Porque o vinagre tem caráter ácido. Suco de limão, ácido. Sal de cozinha. Bem, ele quando está dissolvido em água forma uma solução neutra. A gente vai ver isso mais à frente. E letra E, ácido muriático. Como o nome já é ácido, então não pode ser adicionado. A resposta correta é a letra C. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: nas bebidas gaseificadas existe o equilíbrio. Posso apagar esse segundo lado, pessoal? Olha o equilíbrio que está acontecendo quando se abre o refrigerante. Pense. Segunda questão, coincidentemente. CO2 gasoso mais H2O líquido em equilíbrio com H aquoso mais óleo de bicarbonato, CO3 menos aquoso. Tá esse equilíbrio que acontece. Ao abrirmos uma garrafa de cerveja ou refrigerante à temperatura ambiente, vemos bolhas de gás se formarem. Isso ocorre porque, como vocês já observaram, quando você abre a garrafa com uma garrafa de água gaseificada, por exemplo, um refrigerante, uma cerveja, não é que abre e começa a formar aquela monte de bolhas, vai subindo bolhas do líquido. Por que isso acontece? Letra A. Isso acontece porque, com a diminuição da pressão, o equilíbrio desloca-se para a direita, decompondo o CO2. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? É exatamente o que o senhor está pensando. E o que é que eu estou pensando, Jesus? É o que o senhor vai dizer pra gente. Ó, vamos supor daqui. Pensa em recipiente. Aqui tem água gaseificada. O recipiente está fechado. Quando isso acontece, a pressão interna, ou seja, dentro da garrafa, ela está uma pressão maior do que a pressão externa. Tá? Então, vou botar aqui P. Pressão interna e aqui fora a pressão externa. Ou seja, a pressão interna é maior do que a pressão externa. Com isso, é possível ter CO2 dissolvido na água ou então no líquido se for um outro. Ok? Quando se abre o recipiente, a gente começa a observar. O recipiente não ficou igual, tá? Mas considere como se tivesse. Aí. O recipiente foi aberto. Quando isso acontece, começa a aparecer umas bolhas. Um monte de bolhas. Que bolhas são essas? Essas bolhas são exatamente de CO2 gasoso. Por quê? Porque agora a pressão interna ela se igualou à pressão externa. Então as bolhas de CO2 começam a sair da solução, porque vai diminuindo a sua solubilidade em água. Porque lembrando que a solubilidade dos gases variam com a temperatura e também com a pressão. Tá? Então isso que acontece. Se vai estar sendo liberado CO2, este equilíbrio se desloca, então, para a direita ou para a esquerda? Está sendo liberado CO2. Onde é que tem CO2? Lado esquerdo ou lado direito? Direito. O CO2 é porque esse aqui eu tô de frente para o quadro. Aqui de frente para o quadro. Lado esquerdo tem o CO2 e o lado direito
não tem CO2. Está olhando de frente para o quadro. Então, o CO2 está do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerda? Esquerda. Muito bem. Então, ao abrir a garrafa, o equilíbrio tende a se deslocar para a esquerda, com formação de CO2. Então, a letra A está falso. No começo está correto. Com a diminuição da pressão, isso é verdadeiro, porque a pressão vai diminuir. Só que o equilíbrio não se desloca para a direita, se desloca para a esquerda. Então, letra B. As bolhas de gás se formam. Isso porque, com a diminuição da pressão, o equilíbrio desloca-se para a esquerda, formando o CO2. Isso é verdadeiro ou falso? Diminui a pressão, o equilíbrio vai para a esquerda. Isso é verdadeiro ou falso? Bora, pessoal, que não estou conseguindo visualizar o chat dessa vez. Falso. O que está acontecendo com a pressão quando abre a garrafa? PI é maior que PE. Quando abre a garrafa, o PI se torna igual a PE, ou seja, a pressão está diminuindo. A pressão diminuiu. Então, o começo da alternativa está correta. E o equilíbrio desloca-se para a esquerda, formando o CO2. Então, letra B, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, mas também se sente inseguro. Pessoal, é o seguinte, novamente, como é que ele vai compreender? Quando tem-se e agora melhorou? Vamos supor que tenhamos uma garrafa de água com gás fechada. Estão conseguindo visualizar? Estão visualizando, pessoal, uma garrafa de água com gás? Pronto. Ó, pode agitar, agitar, agitar. Ok. Ela é com gás, observe, estou apertando, ó, mas ela não está se deformando muito. Então, água com gás. Vou abrir água com gás. Mas no momento em que ela está fechada, observe que a gente pode concluir que a pressão interna ela é maior do que a pressão externa. Ou seja, foi aplicada uma pressão para que o gás carbônico, que é o CO2, ele ficasse dissolvido na água. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir este recipiente. Ao fazer essa abertura, a pressão interna vai diminuir. Ou seja, ela vai se igualar com a pressão externa. E observe o que acontece. Presta atenção. Ó. O que está acontecendo? O que está acontecendo, pessoal? Professor, eu acho que o bicho parou de gravar, então foi só pra mim. Vocês viram quando eu abri a garrafa? Ah, vi. Ok. Tá aqui, ó. Então, Mas, professor, eu não entendi foi esse negócio de esquerda e direita aí. pronto, é exatamente que a gente vai chegar lá. Vejam. Mas observe, está formando bolha, correto? Sim. Essa bolha que está sendo formada é o gás carbônico. Por isso desse sabor refrescante, tá? É o CO2 que está sendo dissolvido. Agora vamos entender isso. Pessoal, presta atenção, ó. Quando a garrafa está fechada, o que é que está acontecendo com o equilíbrio? O equilíbrio, ele está se deslocando para a direita. Por que está se deslocando para a direita? Porque o gás carbônico, que é o CO2, aqui na garrafa fechada, ele está dissolvido, ou seja, ele está reagindo com a água para formar H+, e o íon bicarbonato. Quando a garrafa está fechada, o equilíbrio vem para a direita, porque está em alta pressão, certo? Quando a garrafa é aberta, vai formando bolinhas. O que significa dizer essas bolinhas? Que o gás carbônico está sendo liberado. Se está sendo liberado, é porque agora a reação que está favorecendo é a reação que vai para a esquerda.
Por que para a esquerda? Porque é deslocando para a esquerda que o gás carbônico ele vai ser liberado. Então, quando a garrafa está fechada, o equilíbrio tem que se deslocar para a direita, em formação dos íons. Quando a garrafa é aberta, é formado o CO2. Logo, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Ficou mais claro agora no final, pessoal, quando eu expliquei dessa forma? Sim. Pronto, muito bem. Então, a letra C, por que não pode ser? Que afirma que com o aumento da pressão, quando abre a garrafa, a pressão não aumenta, a pressão diminui. Letra D, com o aumento da pressão, falso. Novamente, a pressão faz diminuir quando se abre a garrafa. E letra E, sobre o equilíbrio, não existe influência da pressão. Isso vai ser falso. Claro que a pressão influencia. Por que a pressão vai influenciar? Porque aqui tem um gás. E o gás, ele influencia, ou o gás ele é influenciado no equilíbrio pela pressão. O restante, líquido, aquoso. Mas tem gás, então sim, é influenciado pela pressão. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Na segunda ou na primeira? Não. Vamos então passar para a terceira, tá? Para a gente finalizar o de hoje. A outra parte da nossa aula, então, eu vou gravar e colocar na nossa aba de videoaula, certo? Que é a segunda parte, porque eu queria que a gente apresentasse essa parte inicial ficasse bem explicado, ok? Terceira questão. A concentração de íons H+, de uma certa solução aquosa é a concentração de íons H+, mas vou colocar aqui H3O+, porque é sempre que a gente aprendeu, é igual a 2 vezes 10, 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Eita, pessoal, por quê? Poxa. H+. E o KW, ele fornecendo a questão que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Isso é 25 graus Celsius, por isso que é interessante colocar a temperatura. Porque se mudar a temperatura, o valor do KW não vai ser mais este. Ele vai ser alterado. Porque, relembrando, a constante de equilíbrio, ela sofre alteração com a mudança de temperatura. Tá? Fixem isso, por favor. Sendo assim, nessa mesma solução, a concentração de íons hidroxila vai ser igual a... Olha, relembrando, vimos agora há pouco que Kw é igual à concentração do cátion hidrônio vezes a concentração do íon hidroxila. Queremos encontrar nessa questão a concentração e quantidade de matéria da hidroxila. Então, vamos reorganizar esta equação. Sendo assim, vamos encontrar que a concentração do íon hidroxila vai ser igual a Kw dividido pela concentração de H3O+, certo? Que vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, qual vai ser o valor da concentração? Prestem bem atenção, pessoal. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2. 0,5. Meio. 1/2 é igual a meio. Então vai ser igual a 0,5 vezes. Agora vai ter uma divisão, né, de potência de base 10. Conserva a base, que é 10. Como na divisão, então diminui e subtrai os expoentes. Então vai ser menos 10 elevado a 14 menos o expoente de baixo, que é menos 5. Portanto, isso aqui vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 14 mais 5. O que implica dizer que a concentração do hidroxila vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 9. Confere? Só que, para não deixar
Dessa forma, 0,5, colocar o número inteiro, vai ficar 5. A gente desloca a vírgula uma casa para a direita. Então, a concentração do hidroxila vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Deslocou a vírgula uma casa decimal para a direita. Aumentam aqui. Como está negativo, menos 1 vai ficar menos 10. Tá, pessoal? A resposta correta, então, vai ser a letra A. Tá? Alguma dúvida nessa terceira questão? Não. Pronto. Então, pessoal, vou encerrar a aula. São 10h37. Eu agradeço a presença de todos na nossa aula de Química. É a última aula da sexta-feira para fechar a semana. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo. E a segunda etapa, eu vou fazer a gravação e colocar para vocês na nossa sala de aula virtual. Respondam as atividades, que está bem interessante, são 5 questões. E tenho certeza que você já consegue fazer algumas. As demais, vou colocar uma outra explicação para tentar resolver as questões finais. Certo? Então, um grande abraço, um ótimo fim de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.